Meus amigos, estamos na mínima histórica da taxa de juros aqui no Brasil. Quem diria, né? O Brasil sempre foi conhecido por taxas de juros altíssimas, hoje está com a Selic a 2% ao ano. Mas como que isso reflete nos meus investimentos aqui? E principalmente, como que eu posso investir melhor no meu dinheiro, mesmo com a taxa básica de juros lá no chão a 2% ao ano? É isso que eu quero discutir contigo nesse vídeo. Vamos lá? Bom, e a primeira coisa aqui é te fazer um convite. Se você não é inscrito no Lucro do Dia, basta clicar no botãozinho ali de se inscrever, que é de graça, ativar o sininho de notificação, dar like para o nosso vídeo para a gente saber que a gente está no caminho certo, porque a gente produz conteúdo falando sobre investimentos toda terça e toda quinta, e de vez em quando a gente tem lives com gestores, com convidados, a gente tem aulas específicas, então vale muito a pena a gente, você ser inscrito aqui no Lucro do Dia, porque a gente leva esse conteúdo aqui para você. Vamos falar aqui sobre como que eu posso investir melhor meu dinheiro mesmo com a taxa de juros lá embaixo, lá a 2% ao ano. Primeira coisa que eu quero explicar para você é em relação a o que é esse negócio de Selic, né? E qual que é a influência disso, o porquê que caiu, como que cai, como que sobe, de maneira rápida. A primeira coisa é, Selic é o nome de uma taxa de juros básica daqui do Brasil. Na prática é Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Enfim, é uma salinha que tem lá de liquidação do próprio governo, mas acaba dando nome a essa taxa de juros. Beleza, vamos lá. Como que ela se movimenta e por que ela chegou aqui a 2% ao ano? O governo ele tem as suas receitas através de impostos, principalmente, e aí ele pega todo esse dinheiro e vai ter os seus gastos. Então ele tem que pagar os funcionários públicos, ele tem que pagar gastos com saúde, educação, infraestrutura, etc. E muitas vezes falta dinheiro, então ele precisa pegar dinheiro emprestado. Então daí vem, ele emite um título público, um papel, né? E daí vem, por exemplo, o Tesouro Selic, e ele fala assim, olha, eu pago uma taxa determinada de juros. Então, a partir daí, a gente tem já como que é que funciona essa taxa de juros. Se o governo tem um monte de risco de dar calote, tá uma zona, tudo assim por diante, as pessoas que vão emprestar dinheiro para o governo vão ficar com medo e não vão querer emprestar. E se o governo precisar de todo jeito, ele vai ter que subir a taxa de juros para conseguir pegar esse dinheiro emprestado. E o governo ele também utiliza esse tipo de título para influenciar na inflação. Por quê? Tem um determinado volume de recurso na economia, de dinheiro na economia girando. E se as coisas estão assim, muita demanda, muita gente comprando, se o governo quiser dar uma freada na economia por causa da inflação, os preços estão subindo por causa disso, o que ele faz? Ele pensa o seguinte, eu vou tirar dinheiro da economia. Como que eu tiro o dinheiro da economia? Eu emito mais títulos. E aí eu preciso também subir os juros para ter pessoas interessadas em comprar esses títulos, eu pego o dinheiro para mim. Mesmo se ficar guardado lá, eu tiro o dinheiro da economia. E o contrário é válido, eu quero ativar a economia, jogar ela com maior movimentação de dinheiro aqui na economia. Eu posso fazer justamente o contrário. Então eu diminuo a taxa de juros e vou recomprando esses títulos que estão no mercado. Isso aqui é de forma geral e a gente acabou chegando por diversos fatores aqui a 2% ao ano. Quando a gente tem essa taxa dessa maneira, quase tudo o resto ele vai se comparar à Selic. Então, os próprios títulos privados que os bancos emitem, os empréstimos que existem aí no mercado, acaba caindo também, nesse caso aqui, né, que a gente está a 2% ao ano, e influencia na sua rentabilidade quando você investe num título de renda fixa, mesmo aqueles são de crédito privado. Agora, qual que é o ponto que você, como investidor, precisa olhar? Quando você ganha 2% ao ano, você investiu R$100 em janeiro, no dia 1º de janeiro de um ano. No dia 1º de janeiro do outro ano, quando você olhar que você tiver 102, não necessariamente você ganhou esses dois, porque tem a inflação no meio desse caminho. Se a inflação for 1,5%, por exemplo, significa que o que você comprava lá no ano passado subiu de preço. Então você perdeu o poder de compra.
Então, a sua rentabilidade de verdade, o seu ganho, só foi aqueles 0,5%. Então, sempre você tem que olhar qual que vai ser o seu ganho real e não só o nominal, aquele que eu vejo. Aí, o que acontece? Pronto, fazendo essa intro aqui, eu peguei aqui no site do Banco Central, nesse momento, com a Selic a 2%, se a gente olhar nos últimos 12 meses, a nossa inflação deu 3,92%. Ou seja, quem está investindo hoje, se passar um ano e ganhar 2%, e se passar os próximos 12 e manter essa inflação aqui de 3,92%, você vai perder dinheiro, né? Aquele dinheiro que você deixou guardado, ele vai, no final do ano vai estar 102. Mas os preços que você comprava com R$100, agora está valendo, você compra a mesma coisa com R$103,92. Pô, você perdeu dinheiro. Então, nesse cenário, o que acaba acontecendo? Uma migração natural de investimentos de mais renda fixa, mais conservador nesse sentido, para investimentos mais arrojados e também em economia real. As pessoas abrem mais negócios, começam a fazer outras situações para rentabilizar melhor aquele dinheiro que você tem guardado. E aí, se você é um investidor conservador e ainda não tem conhecimento, ainda tem que ficar em investimentos considerados conservadores, como, por exemplo, dentro da renda fixa, a LFT ou o Tesouro Selic. Mas se você tem um perfil moderado, mais arrojado, acaba que naturalmente você vai procurar investimentos aí mais voltado para ações e assim por diante. E eu trago aqui duas formas de pensar em relação a o que eu posso investir nesse cenário dentro de renda fixa e o que eu posso investir ainda, mesmo que em renda variável, de uma maneira um pouquinho mais tranquila. Dentro de renda fixa, além dos títulos tradicionais, como por exemplo LFT, que seria o Tesouro Selic, que vai dar lá próximo de 2%, existem os títulos de crédito privado. Esses títulos eles têm mais risco, inclusive alguns deles têm oscilação, ele tem sobe e desce também, a depender aí do momento em que você negocia ele. Se você ficar até o vencimento, você tem a taxa que você pactuou, mas se você negociar ele no meio do caminho, ele pode ter oscilação. Então, é muito importante, enquanto eu estou falando isso, eu já alertar para você para ter esse cuidado, para você saber que isso existe. Então, existe lá debenture, CRI, algumas é só para investidores específicos, com um determinado perfil, até mesmo investidores qualificados, mas existem esses investimentos, eu já falei sobre eles aqui no Lucro do Dia, que você vai ter um IPCA mais uma taxa fixa. Quando o título tem essa remuneração, significa que ele vai te pagar o que der a inflação, mais um pouco de rentabilidade. Então, dessa forma, mesmo numa renda fixa, você consegue ter um rendimento real diferente do que aconteceria lá, por exemplo, no Tesouro Selic, que hoje, nesse exato momento, nessa foto que eu bati aqui, você está com rendimento real negativo. O próprio governo tem um título chamado NTNB, ou Tesouro IPCA, que te paga também o que dá a inflação, mais uma parte de juro fixo. Hoje deve estar próximo de 2% a 3%. Eu posso até pegar essa informação e colocar aqui na tela para você quanto estaria hoje, mas obviamente a cada dia muda, tá? Então você tem que olhar no momento que você for investir. Então, dentro de renda fixa, a solução para esse cenário é ir para esse tipo de título. E eu lembro que ele tem oscilação. Então, se você não ficar até o vencimento, ou seja, se você sair antes, você corre o risco, inclusive, de sair com um valor abaixo daquilo que você investiu. É importante você saber disso também. Sempre faça investimento pensando num prazo maior e, nesse caso, até o vencimento do título. Agora, indo para o outro mundo, o mundo das ações, a gente tem aqui, eu trouxe para você, duas possibilidades de investimento tranquilo também, tá? Pensando no longo prazo, a gente vê dentro da bolsa duas grandes possibilidades. Você investir em ações por dividendos e você investir em fundos imobiliários que também têm os seus dividendos. E eu trouxe aqui duas matérias que eu vou colocar aqui e, obviamente, eu deixo claro que, primeiro, não é a recomendação de compra de nenhum ativo aqui. Isso você tem que ver junto com o seu assessor, pegar algum relatório de algum analista que vai dar a sua recomendação de compra. Mas só para te trazer essa informação, eu quero te mostrar isso aqui. Vamos começar com fundos imobiliários. Eu peguei aqui no Funds Explorer, eu vou deixar o link aqui. Alguns fundos, eu coloquei eles aqui por yield anual
quanto que ele tem aqui de rendimento só daquilo que ele paga de aluguel para você, fora a variação. Tem alguns aqui que estão pagando 4, 4,5, 4,9, 5. Alguns que pagam bem mais do que isso, é alguma coisa sazonal que aconteceu. Mas é possível você ter um rendimento aí de yield, ou seja, só daqueles dividendos lá, de dividend yield no caso, de próximo de 4 a 5%. Nesse caso, é líquido de imposto de renda. Então, só aqui você já ganhou da inflação, fora o que você tem aí de potencial de valorização. A mesma coisa nas ações. Eu trouxe aqui uma reportagem que tem aqui no mês de outubro, tá? Essa reportagem. Deixa eu pegar aqui quando que ela foi. Ela saiu no dia 1º/10, no Estadão, da parte de investimentos do Estadão. Um ranking com os dividendos nesse ano. Então tem empresas aqui que pagou 4, 2,5%, 2,4% só de dividendo na sua conta, que é líquido de imposto de renda, fora o que você pode ter de variação na ação, pode ser positivo ou negativo. Então, nesse cenário de investimentos com juros baixos, é possível você ter uma remuneração acima da inflação e melhor do que os investimentos tradicionais de renda fixa. E aí, tem mais algum outro investimento que eu consigo ter uma rentabilidade melhor do que a taxa Selic de 2%? Comenta aqui embaixo. E olha, tem sim, tá? Eu posso fazer até mais vídeos falando sobre isso. Comenta aqui embaixo qual que você acha que tem. Gostou desse vídeo? Então dê like, coloque seus comentários, tudo que você tem aí de dúvidas, e a gente se vê no próximo vídeo do Lucro do Dia. Valeu, um abraço, tchau!